Olá, turma, tudo bom? Vamos lá mais uma vez, estamos aqui juntos, né? Diante desse desafio que são as nossas aulas à distância, porém sempre perto, com muita saudade, com muito desejo de todo mundo estarmos juntos mais uma vez. Mas está acabando e logo nós voltaremos às nossas atividades normalmente, né? A aula de hoje é sobre ciências. Nós vamos dar continuidade ao reino animal e você vai abrir o seu livro de ciências. É o livro que vocês mais gostam, o livro de ciências, na página 50. Vamos lá? Abrindo o seu livro na página 50. Como eu já disse, nós vamos falar dar continuidade sobre o conteúdo do reino animal. Existem 3 tipos de reino. O reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. Nós vamos dar primeiro início ao reino animal. Em seguida, nas outras aulas, nós já estaremos todos juntos. Nós vamos dar continuidade ao reino vegetal, que é tudo que se refere às plantas, e ao reino mineral, aquilo que não tem vida, como a pedra, como a água. Mas hoje nós vamos dar continuidade, certo? Abrindo o seu livro lá na página 50, a gente vai fazer leitura. É um texto bem pequeno, mas eu não deixei de acrescentar mais alguma coisa. Gosto sempre de trazer mais alguma coisa, porque acredito que você consegue assimilar, consegue entender o conteúdo, né? E no vídeo, quando eu passar aqui no vídeo, no slide, vocês vão perceber que tem um conteúdo a mais. Vamos lá, página 50, habitat dos animais. Professor, o que é o habitat? Habitat é o ambiente, é o lugar em que ele vive. Vocês vão perceber que existem animais que vivem na terra, ao mesmo tempo vivem na água, alguns animais vivem em ninhos, alguns animais vivem nas plantas, na selva, alguns vivem no deserto, alguns vivem em lugares gelados, ok? Vamos aqui. Nós temos 6 imagens de animais. O primeiro é o veado, o segundo, abelhas, terceiro, jacaré, mais embaixo, arara, golfinho e onça. Esses animais vivem livres. Eles têm seus abrigos na natureza. No ambiente natural, os animais encontram-se tudo de que precisam para viver: abrigo, água, comida e ar. Os animais vivem na terra e na água, e em seu abrigo eles se protegem da mesma forma que nós temos o nosso abrigo, que é a nossa casa. Eles também têm o abrigo dele, porque nós nos protegemos do sol, nós nos protegemos da chuva. Do mesmo jeito são os animais. Eles, em seu abrigo, se protegem do sol, do frio, da chuva, de outros animais e têm os seus filhotinhos. Muitos animais encontram abrigo em árvores, em buracos nas paredes ou fazem suas próprias casas, como o João de Barro, que é um pássaro. Os animais, eles são protegidos em seu próprio habitat, ok? Agora vamos deixar o livro de lado, pode deixar o livro aberto e nós vamos aqui, sem esquecer de que é uma aula que a gente tem que refletir, tem que pensar. Animais, eles têm o seu local, o seu abrigo. Às vezes nós temos algum animal lá na nossa casinha que está preso numa gaiola, mas que lá não é o lugar dele, ou algum animal que está mantido em cativeiro, sem água, sem comida, sendo maltratado. Isso é algo muito perigoso. Nós ainda encontramos pessoas que costumam manter nas suas casas animais selvagens,
que isso não é adequado. Infelizmente, eles são arrancados, retirados do seu habitat, do seu local natural, para conviver no meio de pessoas. A gente vê muitos casos de animais selvagens que invadem a nossa cidade. Alguns casos, alguns vídeos que você olhar na internet de cobras que invadem as ruas, mas por quê? Porque nós somos responsáveis por isso. Nós estamos tomando de conta da natureza. Às vezes existe um ambiente ali totalmente natural e o próprio homem ele destrói esse ambiente para construir casas, para construir prédios. E esses animais que moram nesse ambiente, eles são retirados de uma forma agressiva e invadem as outras casas, invadem as ruas, procurando um novo habitat. Existem alguns casos onde as pessoas que têm responsabilidade ligam para um local que tem um cuidado com esse animal, que retire ele dali, daquele local que não é apropriado mais para ele, levam para um ambiente, cuida dele, observa como é que está toda a situação, se ele está saudável, se ele está preparado para voltar para o ambiente natural dele, né? Existe uma equipe que tem esse preparo para cuidar desse animal, mas que nós somos totalmente responsáveis por esta situação complicada que acontece com os animais, nós somos. É como toda poluição, né? Mediante essa doença que o mundo todo está sendo, como é que eu posso dizer, atacado, nós somos obrigados a estarmos dentro da nossa casa. E as ruas, elas estão quase vazias. Como elas estão quase vazias, não se tem lixo. Então, é muito triste dizer que nós somos responsáveis por essa poluição. E somos mesmo. E a natureza, ela está ganhando muito em consequência dessa doença. Isso é algo para a gente pensar, refletir nos nossos erros e, quando tudo voltar ao normal, não prejudicarmos mais a natureza. Mas devemos pensar que nós somos os responsáveis pela poluição e somos responsáveis também pelo aquele animalzinho que não é apropriado para estar na nossa casa, né? Estar preso em uma gaiola, em um cantinho escondido lá no fundo do quintal, ok? Vamos pensar sobre isso. Vamos lá. Aqui eu tenho uma revisão do corpo dos animais, de que forma eles são revestidos, né? Como é o corpo de cada animal. Aqui nós temos nua, pelo, escamas e penas. Isso é só uma revisão. Aqui, cada função, cada revestimento, cada pele do animal, certo? Ele é apropriado para ele. Vocês não vão ver um peixinho com pelos, uma galinha com escamas. Cada revestimento, cada pele é apropriado para cada animal, para cada função, ok? Se for um animalzinho que tem pelo e um pelo bem mais resistente, que ele precisa viver em um ambiente muito gelado, ele não vai ter o corpo coberto de um revestimento diferente. Cada ambiente, cada animal, ele tem o seu pelo apropriado. Como quem tem pelo, serve para proteger da temperatura. Penas, as penas que são leves, para ajudar no voo desse animal. A pele nua ajuda a proteger, a camuflar, né? A proteger dos predadores, ajuda na respiração. Escamas ajuda na locomoção dos animais. O peixinho, imagine se o peixinho tivesse o corpo coberto de pelos. Quando ele fosse nadar, eu acredito que ele ficaria mais pesado. Então, as escamas, elas existem para ajudar na questão da locomoção, do movimento do peixinho, ok? Vamos aqui, ó. Locomoção, que foi a aula passada, que é sempre bom a gente estar sempre revisando.
A locomoção, que a locomoção é o movimento deles, certo? Algumas aves que têm ossos secos, os morcegos, que ele tem a membrana lá, é tudo isso aqui, ó, chamado de membrana lá. Os insetos, as aves deles são leves. Esses 3 tipos de animais, eles se movimentam no ar, certo? Próximo. Aqueles animais que se movimentam no solo, nós temos em forma de marcha, em forma de corrida, né? E nós temos outros animais como a girafa, nós temos também o elefante, a vaca, ok? Já temos ar, solo, que o solo é a terra, o chão em que pisamos. E por último, nós temos a água, né? Nós temos o peixe, nós temos aqui o animal mamífero, que é a baleia, o tubarão, e nós temos os aquáticos. Os aquáticos, né, alguns, eles têm essa membrana interdigital. A membrana é aqui onde prende seus dedinhos com essa extremidade aqui, ó, certo? Ela vai facilitar o movimento, o nado desses 2 animais, ok? Que eu acho que vocês não sabem que animais são esses. Agora, próximo. Cada espécie vive num lugar característico, que nós já vamos falar da aula de hoje, certo? O seu habitat, onde podem viver com outras espécies de animais. Existem animais que vivem na terra e outros que vivem na água, e outros que passam a maior parte do tempo no ar, ok? Aqui nós temos ali uma borboleta, uma bela baleia, né, bem longe da gente, e nós temos um coelho. Cadê o bicho que estava aqui? Nós temos aqui alguns animais, eu gosto de trazer essas imagens reais, porque são as imagens que apresentam no livro e vocês demonstram uma atenção maior. Nós temos aqui o bicho preguiça, é um animal que vive nas plantas, observe que todos eles estão pendurados em galhos, certo? O bicho preguiça, ele vive nas plantas. Nós temos esse aqui, não é um bicho preguiça, apesar da posição dele, é um guaxinim, ele também vive na planta e também se movimenta no solo, assim como o macaco. O macaco, ele tanto vive na planta como ele vive no solo, ok? Aqui ele está degustando um alimento que não dá para entender. Aqueles são animais que vivem nas plantas. Aqui nós temos animais que vivem em ninhos. Olha que interessante, nós temos aqui o João de Barro. Ele constrói o seu próprio ninho. E aqui nós temos, ó, um apartamento, né? Um apartamento de João de Barro. Aqui nós temos a arara, belíssima nas cores. É um animal muito procurado no meio dos caçadores, certo? É um animal assim, que a gente precisa ter uma atenção maior. E ainda existe pessoas que têm a arara presa dentro de casa. Utilizam ela como um animal de estimação. E aqui nós temos o abutre. Abutre é outro animal que necessita do ninho. Aqui ele está alimentando seu filhote. Ok? Próximo. Aqui nós temos alguns animais que se movimentam na água e que vivem também na água. Mas, professor, ele só vive dentro da água? Não. Às vezes ele sai também para o solo e depois volta. Aqui eu vi essa tartaruga tigre d'água. Olha que coisa linda. Não sei se ela é brasileira, não fiz uma pesquisa a profundo, né? Mas ela tem uma característica muito brasileira por causa das suas cores. Tartaruga tigre d'água. Aqui nós temos uma ariranha, e nós temos as morsas, ok? São animais que se movimentam dentro da água. Próximo. Aqui nós temos alguns animais que se movimentam no solo e que vivem no solo também, que vivem na terra, como o elefante,
o leão e esse aqui é o lobo-guará, ok? Lobo-guará é um animal também muito procurado pelos caçadores. As pessoas costumam retirar eles de uma forma agressiva da própria natureza, do próprio ambiente deles, para fazer sapato, não só ele, mas para fazer casacos, para fazer bolsas, cintos e outras coisas a mais. Então, animais que se movimentam na terra: elefante, leão e o lobo-guará, ok? Mais adiante. Esse aqui é mais um conteúdo que eu acrescentei. Aqui nós temos, olha, observe que as imagens estão bem branquinhas, né? Eu acho que vocês já entenderam o que as imagens querem dizer. Branquinhas são animais que vivem em lugares gelados. Observe, ó, pelos, ok? São animais que têm a sua própria revestimenta, o seu próprio, a cobertura do seu corpo adequado para viver nesse lugar. Aqueles estão vivendo em lugares gelados, como a rena, né? Que as pessoas dizem que é a rena do Papai Noel, o pinguim e o lebre do Ártico. Rena, pinguim, lebre do Ártico, ok? Aqui são 3 animais. Existem outros animais. Nós já vimos que vivem na água, nós já vimos que vivem na terra, nós já vimos que vivem no ar, animais que vivem em lugares gelados. E aqui nós temos mais outro tipo de animal. Esses animais, eles são animais preparados para viver em lugares secos. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre o deserto, né? Lá na Bíblia se fala muito do deserto. Aqui nós temos os dromedários, ok? Dromedários. Aqui nós temos a víbora chifruda, é uma serpente, é um animal que ele está preparado para viver no deserto. E aqui nós temos o lagarto monitor, ok? Esses animais, eles são animais preparados com locomoção, com a questão da revestimenta, com a questão, um tem escamas, outro tem pelo. Eles são animais preparados para suportar esse ambiente quente, porque o deserto ele é um ambiente muito quente, que suporta sede, que suporta sem alimentação, não por muito tempo, porque todo animal precisa tomar água e também precisa se alimentar. Mas são animais que suportam o deserto, lugar muito quente. Repetindo, dromedários, víbora chifruda e lagarto monitor, ok? Aqui nós temos as atividades. Vamos lá para as atividades. Página 51 e página 52, ok? Abriu já estava aberto. Com as cores diferentes, você vai pegar 3 tipos de cores e você vai ligar os animais a seus respectivos abrigos. E na questão de número 2, são algumas charadinhas para você responder. O que é? O que é? Isso aí vocês gostam. Vive em ninhos sobre as águas. O que é? O que é? Vive na água e na terra. O que é? O que é? Vive na terra e sua fêmea é uma porca. O que é? O que é? Troco a letra R, olha a letra R, da palavra rato por um G. Que animal eu descubro? Página 52, vamos lá. Ou você vai usar 2 cores, ok? Aqueles animais que vivem na terra, você vai fazer um quadrado de cor vermelha. Aqueles animais que vivem na água, você vai usar o código azul, que é um círculo. E não esqueça de escrever o nome de cada animal. Sapo vive na água ou na terra? Girafa, zebra, orca, urso, tigre, elefante,
rato e jacaré, ok? Essa é a nossa aula de hoje. Capricha e estuda bastante. Tem alguma dúvida? É uma estratégia muito boa. Volta de novo o vídeo, né? Já que nós não estamos presentes. Quem ainda não acessou as nossas aulas, entra no nosso aplicativo, porque você vai de imediato encontrar a aula de hoje, ok? E as aulas também que já passaram. Tchau, turminha. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.